Foi me perguntado sobre o que eu acho das vantagens e desvantagens das novas tecnologias de informação e comunicação, ou seja, chamadas TICs, ou ainda chamado mundo virtual. Como é que eu vejo a aula no mundo virtual? Ela tem suas vantagens, o aluno fica motivado, o aluno que realmente quer aprender, ele tem ferramentas e facilidade de poder acompanhar os ensinos, aquilo que é falado. E claro que eu não vou citar aluno que não queira aprender. Infelizmente nós temos alunos que se escondem na rede social, mas nós vamos falar isso daqui a pouco quando falamos das desvantagens. Mas, por exemplo, a motivação, você passa um assunto, eu gosto de passar o assunto com antecedência, aviso ao aluno o que é que vai ocorrer na próxima aula, e ele tem recursos suficientes para pesquisar aquele assunto, e a aula fica muito mais interessante quando há interação entre o aluno, o professor e o assunto. Todos sabem, todos pesquisam, e através da nova tecnologia isso é muito fácil. Vamos dizer que eu fale sobre roteiro, roteiro de ficção, o roteiro de documentário, o roteiro institucional, enfim, qualquer tema que eu resolva escolher para poder dar aula. Eu posso antecipar esse assunto. Os alunos, de um modo geral, se motivam e cada um pesquisam planilhas, vídeos, redes sociais, tudo isso de uma forma mágica, e todos podem dialogar tranquilamente e a aula discorrer de uma forma muito mais agradável e interessante para todos, tanto para quem ensina quanto para quem está aprendendo. Então eu acho que essa motivação permitida de você poder abranger assuntos, você pode falar de uma série que o aluno está assistindo, e na mesma hora mostrar imagem dessa série. Enfim, nós temos diversas formas de poder motivar o aluno através da tecnologia. Por esse mesmo motivo, ela gera interesse, O aluno está sempre buscando pesquisar, interagir com o professor, interagir com a aula, interagir com os colegas. É permitido você fazer grupos simultâneos, independente das condições financeiras de cada um. Eles podem montar um grupo na própria rede social e dialogarem entre si, combinarem trabalhos, fazerem trabalho à distância. Eu tenho alunos que fizeram trabalho à distância, um numa casa, outro na outra, principalmente no período da pandemia, onde eles não podiam se encontrar, ainda não estava liberado. Eles marcavam, um gravava uma parte, outro gravava outra, como eu estou fazendo aqui agora, enviava para um outro terceiro que editava, e todos faziam aquele trabalho coletivo. Então, ele permite ele permite a junção, a união das pessoas mesmo afastadas. Você pode entrevistar pessoas, fazer entrevista com o professor, ele estando no local, em um estado, você em outro. Você pode entrevistar um cientista, um programador de computador, enfim, qualquer área que você queira, você entra em contato com a pessoa, pede permissão a ele, e a partir daí vocês vão fazer um trabalho coletivo, e um trabalho de dupla ou triplo. Pode-se criar um podcast com 3 pessoas em lugares diferentes. Então, tudo isso a tecnologia permitiu e gera esse interesse, aumenta o nível de cooperação das pessoas. Então, são coisas que eu acho que é muito importante. Coloquei aqui também que ele potencializa a criatividade. O mundo virtual oferece vários tipos de ferramentas, vários tipos de efeitos que você pode colocar num vídeo, numa fala, e tudo isso interage com o aluno, provocando nele um interesse cada vez maior por aquela aula que ele está assistindo. Diferente de na sala de aula, que muitas vezes nós temos um piloto que às vezes não risca direito, nós temos uma internet que não funciona em alguns momentos, e, bom, como eu disse, daqui a pouco eu falo sobre as desvantagens, senão eu vou misturar os assuntos. Mas só para vocês saberem que, para mim, hoje, e olha que eu relutei muito para dar aula virtual, eu achava que eu não tinha competência, que eu não fui treinado para isso, e hoje eu sou um defensor, assim, enorme. Eu acho até que nós temos que interagir entre os dois, mas não pode também, como aconteceu no final do ano. De uma hora para outra nós só tínhamos o mundo virtual para dar aula. Na outra hora, porque era conveniente para o Estado e, sei lá,
eles acabaram proibindo e você não podia dar aula virtual de forma nenhuma para trazer o aluno para a escola, porque era o interesse do Estado de trazer o aluno para a escola. Né? E aí você ficou proibido de dar aula no mundo virtual. Isso é incrível, né? Como você descobre na tecnologia toda essa maravilha que é dar aula no mundo virtual e ter todos esses recursos à sua disponibilidade e de uma hora para outra, por conveniência, né? É bom que se diga, aí te proíbe de uma coisa que eles colocaram que era uma imposição você fazer. Então, eu brinco muito que o Estado faz da gente de número, nós somos número na mão do Estado. Bom, mas voltando a falar das vantagens de você dar aula na TICS, nós temos facilidade de melhorar a comunicação, se tem vários exemplos disso. Nós podemos alimentar o pensamento crítico, porque através de diversas informações, diversos efeitos e diversos assuntos abordados por diversas vertentes, nós podemos fazer debates e criar situações em que o aluno, ainda que no mundo virtual ou de forma individual ou coletiva, cria um debate crítico e uma participação muito interessante. Eu tive aulas realmente maravilhosas, que eu lembro com muita saudade, de debates criados em cima de determinados assuntos, em que a aula acabava e os alunos continuavam pedindo que a gente se estendesse um pouquinho mais, para que aquele debate, aquele assunto pudesse pelo menos chegar a um ponto em que obtivéssemos uma resposta coletiva. E muitas vezes não conseguíamos, empurravam para outra aula, então foram debates muito interessantes e é muito gostoso ensinar através das TICs, através das tecnologias de informação e comunicação. Bom, multiculturalidade, né? Vocês podem misturar várias pessoas, falei sobre isso, sem ter a questão da barreira e do espaço. Eu posso convidar um amigo meu lá nos Estados Unidos para dar aula para mim, e essa aula ser simultânea, e eu posso estar participando da aula, interagindo junto com ele. Então isso é maravilhoso, maravilhoso, não tem preço. Eu acho muito legal, muito interessante. E, enfim, essas são algumas das vantagens das novas tecnologias, através do ensino, através da comunicação, da informação, mas nós temos muito outras, tá bom? Falando um pouco sobre a desvantagem, um dos pontos que eu botei é que ela gera distração, né? Como você está no mundo virtual, muitas vezes eu fui dar aula e o aluno não abria a câmera. Eu não me sentia, desculpa o Estado, desculpa quem tem que controlar isso, mas eu não me sinto no direito de controlar a vida de ninguém. O aluno dizia que a casa dele estava desarrumada, o aluno dizia que ele não tinha uma roupa própria, que o cabelo dele estava assanhado, enfim, eram diversas as desculpas. E, sinceramente, eu não obrigava, e nem sou de obrigar aluno nenhum a estar dentro de minha sala, não é obrigado para com a imagem aberta, até porque alguns deles alegavam que o celular não tinha câmera, então, enfim. Então, muitos desses alunos, porque nós temos em todas as salas o aluno que tem muito interesse e o aluno que não tem interesse nenhum, e aquele aluno que é motivado a ter interesse. Então, muitas vezes esse aluno, ele simplesmente ligava a câmera, ligava o computador, ia dormir de novo e fazia de conta que estava na aula, né? Ou simplesmente estava fazendo mil coisas, assistindo a série dele e tal, e estava ali. Quando chamava o nome dele, ele respondia, mas não estava interessado tanto quanto os outros. O fato de estar no mundo virtual, você pode fazer algumas dinâmicas, mas se ele estiver aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou vendo ali, BR-349 está interditada, né? Cratera abriu tal, e por aí vai. Então, eu estou aqui, a televisão está ligada. Então, ela desvia a minha atenção se eu não estiver focado. O ideal é que eu faça isso aqui que eu vou fazer agora. Eu deixei ligada para poder fazer essa demonstração nas desvantagens. Então, eu não posso obrigar um aluno a se concentrar somente na aula. Isso tem que ser a responsabilidade de cada um. O que eu posso fazer é tentar criar interesses de que ele possa estar cada vez mais atento em aprender. Mas isso é bom de salientar, porque tudo pode gerar um desconforto. Muitas vezes eu dando aula aqui,
Em alguns momentos eu moro perto de uma serralheria, se ele estiver serrando uma madeira, o barulho era muito alto, ensurdecedor, e isso acabava tirando a atenção não só minha, mas de alguns alunos que estavam me ouvindo, cachorro latindo, né, pessoas me chamando na porta. Então, todas essas questões, elas geram distração. Tá? Uma das coisas que a gente tem que tomar o cuidado, e eu falo isso também muito com as minhas filhas, né, com as pessoas com quem eu convivo, é tomar o cuidado de nós não nos tornarmos viciados na tecnologia de informação e comunicação. Porque como ele é um mundo vasto e é um monte de informação sobre tudo o que você quer e que você não queira, né, a informação está ali e de forma fácil de acessar, seja para coisa boa, para coisa ruim. Esse excesso de informação e, por exemplo, de jogos interessantes, de filmes interessantes, jogos e filmes proibidos e não proibidos, sites de relacionamento proibidos e não proibidos. Então, tudo isso gera muita curiosidade e gera vícios. Então, tem pessoas hoje, muitas pessoas, é um número realmente infinito de pessoas que estão com problema de vício de internet. Eu estava até comentando ontem que eu estava dirigindo um carro e o cara passou andando na rua e digitando alguma coisa no celular, atravessando a rua, para ser mais preciso, né, correndo o risco de ser atropelado e tudo. Mais à frente passei por outro que estava também digitando e caminhando, um outro que estava falando no telefone. Então essas pessoas, elas ficam praticamente engessadas dentro do mundo virtual. Isso é um vício e tem que ser trabalhado, né? E com esse vício acontece que as pessoas ficam isoladas, elas geram o isolamento das pessoas. As pessoas, elas ficam numa situação de que simplesmente elas não conseguem viver sem o celular. Então elas ficam viciadas, as pessoas que não se relacionam mais com outras pessoas, se relacionam até bem no mundo virtual. Eu até falei isso com uma aluna, eu fiz, poxa, você quando está no mundo virtual, as suas aulas você baixou de participação, tudo, quando você está no mundo presencial, você fica travada, e ela mesma reconheceu essa deficiência dela e prometeu para mim que ia trabalhar. Então nós temos que trabalhar essa questão do relacionamento entre pessoas, filtrando informação. Muitas pessoas são encontradas no meio digital e tem muita informação falsa. As pessoas querem falar uma besteira, falam ali, mente como se aquilo fosse verdade. Então, todas as vezes que você passar uma atividade, você tem que orientar o aluno, orientar a pessoa que está fazendo o trabalho a pesquisar, a ter a melhor informação, enfim, aprender cada vez mais. Voltando, tem a questão do cyberbullying, acho que é esse o nome, não sei falar inglês, gente, me perdoe. Mas a falta de contato com as pessoas possibilita a criação de perfis falsos, pessoas que se passam por outras, pessoas que conseguem senha e se passam no lugar do outro, e cria situações constrangedoras, tanto para a pessoa que ela usou o nome, a rede social, quanto para quem está do outro lado. Nós vimos vários fatos de pessoas que entraram na sala de aula falando pornografia, invadindo programas e botando vídeos pornôs. Então, uma série de fatores também que, claro, cada dia que passa aumenta mais a fiscalização, aumenta mais a pressão da polícia estadual, municipal e federal, mas nós temos que tomar cuidado também com isso, porque infelizmente ainda acontece muito, não é pouco. E a falta de privacidade, né? Encerrando, como nós temos hoje no mundo virtual muita gente falando sobre isso, como é que eu digo? Então, muitas pessoas, desculpa, no final eu vou ter que pescar aqui. Assim, devido a muitas informações compartilhadas sobre a pessoa, sobre cada um de nós na rede social, isso pode transformar num algo fácil, né, e as pessoas usarem isso aí, né, para tentar criar um problema com você, com um aluno. Então essa falta de privacidade é muito ruim. Enfim, eu tentei falar em 2, 3 minutos, acabei falando em quase 15.
um pouco sobre as vantagens e desvantagens das novas tecnologias, né, de informação e comunicação. Um beijo no coração e eu espero poder ter ajudado.